Mateus 25, vamos ler a partir do verso 14. É muito interessante essa palavra de Jesus, e é para todos nós hoje. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1. E a cada um de acordo com a capacidade, com a sua capacidade. Em seguida ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, ganhou mais 2. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha recebido 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento apenas, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que te pertence, Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Aí você pula agora, vamos para o 35. Quero ouvir vocês. Tive fome e vocês me deram de... Agora só quem está aqui em cima comigo. Tive sede e vocês me deram de... Fui estrangeiro todos, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Repitam: a mim o fizeram. Vamos lá. A mim o fizeram. Mais uma vez: a mim o fizeram. O tema de hoje, dentro da série Tempo de Reconstruir, é restaurados para restaurar. Repitam comigo: restaurados para restaurar. Todo mundo: restaurados para restaurar. É o tema da mensagem hoje, dentro da série de janeiro, Tempo de Reconstruir. Olha só, eu não li o começo do capítulo, para que vocês pudessem, para a gente ganhar tempo. Mas esse capítulo começa com uma parábola. Capítulo 25, Jesus vai falar da parábola das virgens, das 10 virgens. E Jesus vai dizer assim, ele vai contar a história de virgens que estavam se preparando para o casamento e estavam aguardando o noivo. E algumas delas foram extremamente prudentes e elas guardaram óleo para acender as suas candeias. Ou seja, naquele tempo não tinha LED, naquele tempo não tinha bateria, naquele tempo não tinha eletricidade.
o que tinha era a luz de vela, ou os candeeiros, que ainda são muito usados no nosso agreste, no nosso sertão, que tinham óleo como combustível. Então, as virgens prudentes, elas passaram o tempo todo entre o dia em que foram escolhidas para o casamento e a volta do seu noivo, elas ficaram em uma constante alerta. Ou seja, elas priorizaram na vida o retorno do noivo. Lá na frente, Jesus entra em uma outra parábola. Primeiro é das virgens, depois ele vai falar dos talentos. E embora a gente use essa palavra, fulano é muito talentoso, ela é muito talentosa, ela é muito talentosa. Ela sabe cantar, ela sabe tocar, ou ela se expressa muito bem, ou ele escreve muito bem, ou ele é muito bom com artes manuais, ou ele é um grande engenheiro, é um grande matemático, é um grande pedreiro, é um grande servente. A gente usa talento para se referir às pessoas naquilo que elas são boas, naquilo que elas têm guardado dentro delas. Mas a palavra talento, que migrou para a língua portuguesa como qualidades, na realidade o talento era uma medida monetária, como nós temos o real, o dólar, como nós temos o ion, como nós temos o peso. O talento era uma medida monetária da época de Jesus. E ele vai contar uma história que o rei, aliás, o senhor de uma grande riqueza, chegou e colocou, abra a mãozinha assim, colocou na mão de um 5 moedinhas, abra a mãozinha, no outro colocou 2 moedinhas, abra a mãozinha, e nessa aqui colocou uma moedinha. Vamos fazer de novo. Aqui colocou uma moedinha, aqui colocou 2 moedinhas, aqui colocou 3 moedinhas. E ele disse, cuide desses talentos, ou seja, cuide do meu dinheiro, cuide dos meus recursos. E nós vamos ver que o que recebeu 5 multiplicou para 10, o que recebeu 2 multiplicou para 4, o que recebeu 1 deu a moeda de volta. E aí a Bíblia vai nos ensinar que o Senhor ficou triste e o Senhor ficou chateado, porque aquela pessoa que tinha recebido 1 não multiplicou o que tinha. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Não bastassem essas 2 parábolas, Jesus agora fala de uma terceira. Observem que elas estão encadeadas em Mateus 25. Se você observá-las como um conjunto inteiro, como um discurso só, dividido em 3 partes, aí você vai ver a riqueza das Escrituras. Qual foi a terceira parábola que ele falou? Ele vai agora se colocar na pessoa do estrangeiro, o rei vai se colocar na pessoa do estrangeiro, vai se colocar na figura do pobre, do faminto, do sedento, do prisioneiro, do doente. E ele vai começar a dizer assim, Jesus é que está falando sobre isso. Jesus é que está falando isso para os seus discípulos. Tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber. Tive preso e me visitaste. Fui estrangeiro e você me acolheu. E aí perguntaram para Jesus, mas Senhor, quando é que nós te vimos com fome, com sede, preso, doente, estrangeiro? Aí ele vai dizer, todas as vezes que vocês fizerem isso, com um desses pequeninos irmãos aqui, vocês vão estar dizendo para mim. Então, qual é a sequência do pensamento? As 3 parábolas, presta atenção, atenção. As 3 parábolas, elas vão falar das características daqueles que foram inseridos dentro do reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus, pastor? O reino de Deus é, de acordo com o Evangelho, o domínio de Deus sobre a sua criação, sobre as pessoas, um novo sistema de valor, um novo sistema ético que está sempre combatendo o que nós chamamos de mundo, que são os valores do mundo. Quando Jesus veio pela primeira vez, e quando ele morreu na cruz, e quando ele ressuscitou, ele fez uma promessa de que voltaria. E durante o seu tempo e o seu ministério na terra, ele falou muito sobre o reino de Deus. E ele disse, o reino de Deus está próximo de vocês.
Ele está ao redor de vocês. A minha nova maneira de vida para a humanidade está aí, disponível. Vocês vão trocar o ódio pelo amor. Vocês vão trocar a mentira pela verdade. Vocês vão trocar o medo pela fé. Vocês vão tirar e trocar a discórdia pela paz. Vocês vão orar pelos que perseguem vocês. Então, quando Jesus ele vem na primeira vez, ele inaugura o reino. E como é que nós passamos a fazer parte do reino de Deus? No momento que nós entendemos que Cristo é o Rei, é o Senhor, e pelo Espírito Santo dele, nós recebemos uma porção de vida, que nós chamamos de conversão. A conversão é exatamente o momento em que nós deixamos de valorizar o império das trevas, que ele fala, e nós somos transportados para o reino do amor de Deus. Então isso é estar no reino. Gente que não é transformada, não pode transformar nada. Gente que não recebeu o amor e a graça de Deus, não consegue dar essa graça e esse amor de Deus. Nós precisamos experimentar a transformação para que nós possamos transformar. É isso que o texto está querendo dizer. Só que ele está querendo dizer isso em 3 lições para nós. Primeira coisa, vamos lá, são 3 coisinhas. Já terminei a introdução, já estamos caminhando, correndo aí para o meio do negócio. 3 coisas nesse evangelho e nesse texto que Jesus nos ensina sobre pessoas transformadas por ele. Sobre pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Sobre pessoas que experimentaram a conversão. A primeira coisa que acontece com as pessoas que experimentaram a conversão, sabe o que é? É ter a expectativa sobre a volta do noivo. Qual era a característica? Nós não lemos aqui o texto, mas você pode ler em casa. Qual a característica da primeira parábola que está no verso 25, no capítulo 25, na realidade? Jesus vai dizer o seguinte, que tinha um grupo de virgens que estava atenta, cuja visão de futuro estava no retorno do noivo, para que o noivo viesse. E olha, gente, nós somos chamados na Bíblia, presta atenção, São Paulo vai dizer que a igreja é a noiva de Cristo. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma organização, a igreja é um povo que é chamado de noiva. Nós somos a noiva. Nós aguardamos a vinda do noivo. Nós acreditamos na segunda vinda de Cristo. É isso que nos alimenta. É isso que promove a nossa visão de futuro. Presta atenção. Aquelas mulheres que estavam esperando aquele momento, elas tinham o coração voltado nisso. Eu vou dizer uma coisa para você, meus irmãos e minhas irmãs. Aquele que experimentou a graça, aquele que recebeu o Espírito, aquele que vive pelo Espírito, hoje, deve ter, e isso é algo muito natural, como a principal expectativa de vida, o retorno de Cristo. E eu fico pensando, às vezes eu fico me analisando, às vezes eu fico me medindo, às vezes eu fico me ponderando e perguntando assim, peraí, será que hoje eu ficaria feliz se todos os meus planos fossem frustrados daqui para frente? Se tudo aquilo que eu idealizei como vida, como profissão, fossem barrados para que eu visse e recebesse a volta de Jesus? Eu diria sim, sim, sim. Tudo mais, todas as demais coisas da nossa vida, profissão, emprego, casamento, projetos, todas essas coisas precisam ser vistas à luz da principal esperança que nós devemos ter na vida, que aquele que começou a boa obra em nós volte para completá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a grande expectativa. Por isso que Jesus diz que o reino de Deus é como essas virgens que esperam o noivo. E eu fico pensando, meu irmão, minha irmã,
Eu sei que a gente coloca as nossas esperanças em tanta coisa. Eu, pessoalmente, tenho a impressão que o governo, o Estado em si, pode ser uma bênção, pode ser uma maldição, pode ser insosso, pode ser qualquer coisa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O aperfeiçoamento do mundo, a implantação completa da paz, a implantação completa da graça, a implantação completa da vida, não virá pelas mãos dos governos. Se a sua esperança final, não estou dizendo que a gente não deva ter esperança nos nossos governantes, não estou dizendo que nós não devamos orar por eles, mas eu estou querendo dizer uma coisa para você. A maior esperança da igreja não deve vir do Planalto Central, não deve vir do Kremlin, não deve vir da Casa Branca, não deve vir da sede da ONU, não deve vir da França, nem de Merkel, nem de quem quer que seja, porque a esperança do mundo está em Cristo Jesus. E quando nós temos isso em mente, a nossa vida passa a ter sentido. Jesus está falando para nós, Ele está nos ensinando no Evangelho, que a primeira coisa que nós devemos cultivar, a maior esperança, Senhor, volta, Jesus, volta, estraga meus planos, estraga. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. E se Ele voltar hoje? Se Ele voltar amanhã? Que nos chamem de loucos. Eu devo estar sendo mais policiado do que não sei o quê. Pela imprensa. Não estou nem aí. Minha esperança principal está no meu Senhor. Ele é a fonte da minha vida. Ele que me deu vida. Ele que me salvou quando eu não merecia nada. A igreja não pode ter vergonha de desejar, além de qualquer outra coisa, ter prazer, além de qualquer outra coisa, no Senhor. Nele ter prazer, nele ter esperança, nele ter alegria. E dizer assim, volta, Senhor, estraga meus planos. Rasga os meus planos. As virgens imprudentes, que Jesus vai falar lá no texto, elas estavam ali, que ele vem, eu vou gastar esse óleo com outra coisa, será que ele vem, será que não vem? E a Bíblia vai dizer que as imprudentes, na hora que viram que ele estava chegando, correram, me dá um óleozinho, me ajuda, me dá óleo. E as outras disseram, não, vá comprar seu óleo, porque esse mesmo aqui representa a minha expectativa de que ele virá. Eu vou dizer uma coisa para você. As virgens imprudentes, elas representam a religião. A religião é contingente, a religião ela é oportunista, a religião ela é muitas vezes descuidada, a religião não está preocupado com a essência da vida muitas vezes. E Jesus está propondo um relacionamento, está propondo outra coisa. Ele está dizendo que quem está no reino tem como maior desejo a volta dele. Segunda coisa. Transformados para transformar. Então eu sou transformado para quê? Para mudar as minhas expectativas de vida, as minhas prioridades de futuro. Segundo. Aí vem aí. Aí alguém vai perguntar, então não vou fazer nada durante esse tempo? Vai! Não é uma questão de ficar sentado esperando a vida passar, não. É por isso que Jesus insere agora uma segunda parábola. Qual é a parábola que ele vai inserir depois das virgens? A parábola dos talentos. Aí ele vai chegar e vai dizer assim, toma, abra a mão, 1 para você, 2 para você, 5 para você, 10 para você, pega isso. Pega isso. E o que é que nós vamos ver aqui? Alguns pegaram o que receberam e fizeram o que com o que receberam, gente? Fizeram o que com o que receberam, gente? Multiplicaram.
O princípio da multiplicação está dentro da Bíblia. Deus quer que a gente produza, Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente aprenda mais, Deus quer que a gente desenvolva a nossa mente. Ele nos dá um cérebro e Ele quer que a gente exercite esse cérebro para expandir as suas capacidades cognitivas. Ele nos dá conhecimento para que a gente possa ampliar, para que a gente possa ir mais longe. Isso aqui é só um testemunho pessoal, tá? Vocês não precisam seguir. Eu entrei na universidade com 16 anos. Eu não fui um bom aluno do ensino fundamental. Nível médio, marromeno. Me envolvi com o Grêmio do Pio X na época e só queria saber de manifestação. Fui o primeiro presidente do Marista no período de transição antes da Constituição de 88. E eu não era, assim, um cara que gostava muito de estudar, não gostava muito de expandir, tá? Então, para mim é coisa simples, tinha que ser um negócio simples. Dá para passar e pá. Mas houve uma mudança na minha cabeça no segundo ano. Veio estudar na minha casa, veio morar conosco um primo que estava estudando para medicina na Federal, e ele estudava de manhã, de tarde e de noite. E eu olhava para ele e dizia assim, esse cara tá maluco, meu. Como é que o cabo aguenta de manhã, de tarde, de noite, e haja café, era uma garrafa de café do lado. E eu estava no segundo ano, aí comecei a me empolgar para estudar no segundo ano. Segundo, terceiro, entrei na faculdade com 16 anos, passei em segundo lugar no vestibular da UFPB Campina, antes de ser o UFCG. E quando eu terminei a engenharia, eu disse assim, mais nunca, quero mais saber de universidade, estou cansado de cálculo. Gente, quem fez engenharia, ou quem faz engenharia, sabe que você passa, depois que termina o semestre, você passa ainda 20 a 25 dias sonhando com os cálculos. E você acorda com medo. Disse, não, terminou minha vida. Resumindo a ópera, entrei aos 16. Aos 16. Estou com 46, com carinha de 30. E eu não parei. Ontem eu estava conversando com o que vai ser, né, o que tomou posse como o novo presidente do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A instituição brasileira que financia o FIES, escolas e tal. O professor Decotelli, uma das maiores autoridades em finanças. O cara é respeitado no mundo inteiro. E a gente foi jantar e uma das coisas foi, ele perguntou para mim, mas peraí, como é que você consegue? Todo mundo pergunta isso. Como é que você consegue? Você está agora morando em Brasília e você está em João Pessoa e você vai pregar e você volta para Brasília? E como é que você faz? E você está fazendo isso? E tal, e tal. Eu digo, professor, uma das coisas que as pessoas sempre têm dúvidas sobre o cristianismo, e ele é cristão também, o professor Decotelli, é que nós precisamos criar compartimentos na nossa vida. Presta atenção, galera. Criar compartimentos assim, não, aqui diz respeito à minha vida cristã e por isso eu não posso me envolver com outras questões relacionadas ao bem das pessoas, ao desenvolvimento da minha cidade ou à promoção da justiça e coisa e tal. Não sei quem foi que diabos inventou esse negócio. Que nós não podemos crescer e pegar tudo que Deus nos deu e colocar à disposição dele para todas as coisas. Inclusive, vocês devem ter visto uma reportagem que saiu, que eu dei ao UOL Universa, que botaram a matéria, por que eu não posso ser Martin Luther King? Se você lê a matéria, ela não tem nada a ver com o título, e o pior, a matéria não tem nada a ver com a entrevista. Chegaram para mim e fizeram a seguinte pergunta: o senhor não acha que ser cristão ou que ser pastor não vai lhe atrapalhar na defesa dos direitos humanos? Aí eu peguei e disse assim, acho que não, e eu vou lhe dar alguns exemplos. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, uma freira católica, dedicou-se a cuidar de doentes na Índia. William Wilberforce,
na Inglaterra, um parlamentar cristão, foi uma das vozes mais importantes para acabar com a escravidão na Inglaterra. Quer mais? Nelson Mandela, eu dizendo a eles, foi um grande líder africano, católico, lutou contra o apartheid. Assim como Desmond Tutu, o bispo anglicano, que lutou em favor dos direitos humanos. Quer mais? Abraham Kuyper, primeiro-ministro da Holanda, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, foi um dos homens que mais lutou sobre isso. E também, coincidentemente, Martin Luther King, que era pastor batista, como eu sou pastor batista, e que foi que lutou pelos direitos humanos. O secretário disse que vai ser Martin Luther King. Não importa. Diga o que quer que seja sobre você. O ponto é que o Senhor está colocando coisas na tua vida, na tua mão, experiências, dinheiro, conhecimento, vida, especialidades, e Ele quer que você multiplique e use para a glória dEle. Faça isso! Faça isso todo o tempo! Não tenha medo de ser uma voz profética onde você estiver. Não tenha medo de ser alguém usado. Você não precisa escolher entre ser um bom cristão ou um bom filósofo, um bom cristão ou um bom profissional, um bom cristão ou um aluno excelente. Nós não precisamos escolher isso. Quando Deus nos insere no seu reino e Ele pede que estendamos a mão para receber as suas dádivas, Ele coloca na nossa vida tudo que somos, tudo que temos, tudo que aprendemos, para que seja multiplicado. Multiplique, o reino de Deus é reino de multiplicação. Multiplique, o reino de Deus é reino de produção. Multiplique, o reino de Deus é reino de expansão. Seja usado, seja ousado, seja nas mãos de Deus uma bênção. Sê tu uma bênção. Aí vamos lá. Nosso Senhor é muito inteligente. Olha só. 3 parábolas. Virgens, as prudentes e as imprudentes. Talentos, os que investiram e multiplicaram. E os que apenas guardaram e retiveram. E por fim, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, Ele vai falar de repartir o que nós temos com os outros. Daqui a pouco eu chego aí. Eu vou desmascarar algumas ideologias políticas hoje, que Jesus aqui desmascara. Então ele diz que quando a gente entra no reino de Deus, a gente recebe uma nova percepção do futuro, ou seja, eu olho para o futuro aguardando a vinda do Senhor. Isso é o que me move, isso é o que deve ser a nossa esperança e a nossa oração. Maranata, ó vem Jesus. O povo parece que não quer que Jesus volte, para que ele não, entre aspas, atrapalhe os seus planos egoístas. Segundo, ele coloca nas nossas mãos a oportunidade de multiplicar. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção. Estão lembrados por que o terceiro homem, ao invés de investir o que tinha recebido e multiplicar, ele enterrou no chão? Ele diz uma palavrinha, eu tive o quê? Eu tive o quê? Eu tive o quê? Medo. Eu tive medo de perder aquilo que o Senhor me deu. Eu tive medo do Senhor chegar e eu ter perdido essa moeda. E eu enterrei. Quero dar uma palavra para você. O medo paralisa a gente. Não tenha medo de nada nessa vida, a não ser de não fazer a vontade de Deus. Não tenha medo, não. Meta a cara. Vá em frente. Não tenha medo. Medo paralisa. Vocês conhecem a história de quando a gente comprou a Cidade Viva? Conhece? Essa moçadinha aqui não conhece, não, que não era nem nascida, alguns aqui. Quando nós compramos aquele terreno, lá na BR, que vocês já estavam lá ontem, né? Quem estava ontem lá? Não, com essa vozinha, meu amigo, você não estava lá ontem. Vamos lá. Quem estava lá ontem? Quem estava lá ontem? Palma para ele, gente. Vamos aplaudir essa turma maravilhosa.
Deixa eu contar essa história para vocês. Não manguem de mim. Vocês sabem o que é mangar, né? Isso é um verbo paraibano, ninguém sabe o que é mangar. Não manguem de mim. Eu estava lá no meu escritório, aqui na Procuradoria, em 2004, quando a gente comprou o terreno, e nós anunciamos à imprensa: vamos cuidar de dependente químico, vamos cuidar de morador de rua, vamos ajudar as pessoas, e vamos ajudar os idosos, e vamos fazer isso, aquilo tudo. 15 anos atrás. Descobriram meu telefone e ligaram para o meu trabalho. Aí, ligaram para o meu birô mesmo, para o telefone vermelho. Pois não? Olha, quem está falando é o pastor Sérgio? Aí eu já estranhei, né? Digo, olha, eu estou ligando, é o seguinte para você. Quero dizer uma coisa para você. Não prossiga com esse plano. Especialmente esse plano de cuidar de drogado, de cuidar de criança da rua Eu participei de uma reunião de um grupo de traficantes. E eles me pediram para ligar, dizendo que você tem que parar esse projeto, que você não vai tirar os aviões deles. Foi essa a expressão, da rua. Por que o senhor não constrói um abrigozinho para idoso lá no centro da cidade? Porque os velhinhos não fazem mal a ninguém, também não atrapalha, também não fuma maconha, também não consome crack. Vai cuidar dos velhos só apenas. Desse jeito. Aí eu disse, meu amigo, é o seguinte, nós vamos continuar fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Ele nos deu um sonho, Ele colocou nas nossas mãos e nós vamos multiplicar esse negócio. Nós vamos à frente. Aí ele fez uma pergunta bem básica. Você não tem medo, não? E eu lá na minha... Ainda bem que ele não estava me vendo, né? Eu lá assim, ó. Eu disse, tenho não. Eu tenho medo de não fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o medo nos paralisa. Essa missão que eu entendo que Deus colocou nas minhas mãos agora, ela é muito árdua, irmãos. Olha só. O que é que está na minha pasta? Mortos e desaparecidos políticos. Combate à tortura. Combate ao trabalho escravo. Quer mais? Moradores de rua. A questão da imigração, direitos humanos de imigrantes que chegam no Brasil. Proteção a testemunhas ameaçadas. Todo dia, nos últimos 8 dias, eu me acordo com medo. Não vou mentir para vocês. Todos os dias eu acordo, sabe aquele negócio? Vocês sabem aquele negócio que dá aqui? A gente não sabe o que é. Se o estômago vai comer o bicho ou se o bicho vai comer o estômago. Mas eu tenho feito constantemente. Quando eu acordo com medo de enfrentar, eu me ajoelho na cama e digo, meu Senhor, o perfeito amor que Tu tens por mim e aquilo que o Senhor colocou na minha mão, o Senhor colocou porque o Senhor quer que eu vá em frente, e o Teu perfeito amor por mim me faz lançar fora todo medo. O perfeito amor de Deus faz lançar fora todo medo, e é o mesmo Deus que diz a você, não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te seguro pela tua mão e te digo, não tenha medo.
Ele disse isso a Josué, Ele diz isso para mim todos os dias, e Ele está dizendo isso para você agora. Deixe que Deus multiplique o que Ele colocou na sua mão, e não tenha medo. O que é que Jesus vai dizer agora, depois que Ele fala de, primeiro, visão, multiplicação? Agora Ele vai falar, sabe de quê? De repartir, repartição. Aí Ele começa falando assim: tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estive preso e você me visitou, estive doente e você cuidou de mim, fui estrangeiro e você me acolheu. Aí todo mundo olhou para ele, acho que um olhou para o outro e disse: oxe. Acho que João olhou para Pedro e disse: volte. Tu já visse ele com fome alguma vez? Não sei. Deve ter cochichado e preso. Aí olharam para o Senhor e disseram: quando é que nós te vimos assim? Quando é que nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Quando é que te vimos preso e nós fomos te visitar? E estrangeiro, Senhor, nós não lembramos. Aí ele disse o quê? Todas as vezes que vocês fizerem isso por alguns dos meus pequeninos irmãos, vocês estão fazendo por mim. Uma vez eu estava na rua, eu nem me lembro sempre disso, mas uma vez eu estava na rua, no início do nosso ministério Anjos da Noite, quando a gente estava lá abençoando, dando comida. Em um certo momento eu abstraí e olhei para aquela pessoa sofrida, despedaçada física, emocionalmente, maltrapilha. Em um relance de consciência, eu percebi que ela representava o próprio Jesus. Eu fiz a minha primeira viagem oficial, primeira missão do governo. Essa semana que passou eu fui para Roraima, com alguns secretários e alguns ministros. E nós voamos de Brasília até Boa Vista. Boa Vista, abastecimento, fomos até Manaus. Manaus, abastecimento, fomos até Boa Vista, para conhecer a situação dos nossos irmãos venezuelanos que estão sendo expulsos do seu próprio país por fome. Em Boa Vista, eu vi cidadãos venezuelanos e uma senhora especificamente chamou a atenção da comitiva, levando inclusive a secretária nacional de Justiça a lágrimas, contando a sua dor de deixar para trás família, casa, história, sonhos. Tem aqui, ó. Nós temos uma venezuelana na nossa igreja aqui, como testemunha do que os nossos irmãos estão passando. Em um outro momento, uma outra chegou e disse assim: se tão somente o governo desse país tivesse aceito a ajuda da ONU, muitos não teriam deixado o país por fome. Hoje eles são os estrangeiros que nós precisamos acolher. Quem viu esse país há 30, 40 anos, a beleza e a riqueza da Venezuela. E nada impede que nós possamos ser no futuro parte desses que choram e precisam deixar tudo para trás para cruzar a fronteira. E naquela fila, sentados, aí fomos de Boa Vista para Pacaraima, na divisa mesmo, onde há a passagem, e ali, que é a primeira etapa do processo de acolhimento, que é o processo de ordenamento de fronteira,
Polícia Federal, checagem de documentos. Aí sim, pessoas sofridas, irmãos sofridos. E eu fiquei pensando, Senhor, por isso que eu fiquei inspirado para pregar essa mensagem hoje. Eu disse, eles representam o Senhor. E tudo que nós fizermos, estaremos fazendo a eles, mas estaremos fazendo para o Senhor. Porque foi o Senhor que disse que eles te representam como estrangeiros. E aí, gente, nessa junção e nesse emaranhado de sentimentos, a gente ouviu que hoje o Brasil está indo muito bem no acolher inicial, está indo muito bem no conceder documentos, mas nós temos um problema no Brasil hoje. E que esse problema pode se agravar, que é a interiorização dos estrangeiros na nossa nação. O que aconteceu com a irmã que está aqui, tantos outros estão lá em Pacaraima ou em Boa Vista, esperando a oportunidade, porque pediram para ir para alguma cidade brasileira. As Forças Armadas estão fazendo um trabalho lindo, que vem sendo feito desde o governo anterior, desde maio do ano passado. E eu me levantei na reunião, estava o ministro da Saúde, da Educação, da Defesa, o general que cuida da missão, e eu fiz uma pergunta, quando falamos de interiorização. Tudo bem, o Estado está levando, está abrindo vagas em prefeituras, e eu perguntei o que a sociedade civil está fazendo por isso? O que as igrejas brasileiras estão fazendo por isso e sobre isso? Porque, gente, sem nenhum demérito ao que o Estado está fazendo, ao que as Forças Armadas estão tentando fazer, a ONU está lá tentando fazer, eu vou dizer uma coisa, antes que houvesse Estado, antes que houvesse ONU, antes que houvesse direito posto, códigos de direito, antes que houvesse constituições, o próprio Jesus lá atrás, há mais de 2000 anos, olhou para os seus discípulos, e nós os representamos aqui nesse lugar, e nesse momento histórico, e disse, fui estrangeiro e vocês me acolheram. A tarefa essencial da igreja também é acolher os estrangeiros. E eu coloquei no meu coração e digo, Senhor, se eu conseguir no Brasil fazer uma mobilização com igrejas, com instituições, para que nós zeremos e sequemos todos os abrigos que estão lá em Roraima, e dando abrigo, oportunidade de emprego, e principalmente abraço, carinho e acolhimento aos nossos irmãos, a missão já estará sendo cumprida, a missão já terá sido cumprida. E olha, gente, eu quero falar para você especificamente, esse Deus que nos dá uma visão de antecipação de futuro, que nos coloca o que é essencial. Segundo, coloca em nossas mãos talentos para que a gente multiplique. Ele quer que a gente agora divida. Qualquer sistema político que só fala em dividir, sem multiplicar, ele vai à falência, como foram à falência todos os sistemas socialistas no mundo. Agora, todo sistema que só quer multiplicar, sem olhar para o pobre, para a viúva, para o presidiário, para o estrangeiro, ele corre o risco de estar afrontando a glória de Deus que é vista no outro. Mas Jesus tem uma solução. Multipliquem, desenvolvam, criem dinheiro, juntem, abram empresas, façam isso, desenvolvam, cresçam. Agora, compartilhem. Não sejam avarentos, compartilhem. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Evangelho. O Senhor que nos insere no seu reino. O Senhor que transforma a nossa vida, ou pelo menos dizemos que transformou a nossa vida. Ele quer que nós alinhemos as nossas prioridades. Seja como as virgens prudentes. Tenha como foco principal a sua vida, na sua vida o retorno do Senhor. Segundo, Deus vai te cobrar daquilo que Ele está te dando na tua mão, irmão. Eu não quero espantar ninguém aqui. Porque quem disse foi o próprio Jesus. O que foi que aconteceu com aquele que disse, eu juntei,
Eu escondi na areia, no chão, para não perder. Aí o que foi que o Senhor disse? Tire aquele que eu coloquei na mão dele e dê para o que tem 10. Quero dizer uma coisa para você. Olha, exortação pastoral para todos. Se você não investir, aplicar e desenvolver aquilo que Deus colocou na tua mão para o bem dos outros, Ele vai tomar de ti. O fato é que quando nós somos inseridos no reino de Deus e transformados pelo Espírito Santo, Ele quer nos usar para transformar os nossos contextos. Primeiro, dando ao mundo razão e esperança de futuro. Que com todo amor e respeito ao novo governo, esperança do Brasil não é Bolsonaro. Nem foi Lula, nem vai ser ninguém. Esperança do Brasil não vem da Casa Branca. Esperança do mundo não vem dos governos. Eleva os meus olhos para os montes e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E que esse Senhor use esses homens e mulheres que Ele colocou no poder para se alinharem cada vez mais com a sua vontade. E aí nós colheremos os frutos de uma nação que tem temor ao Senhor e de um povo que não só tem uma visão nova, mas tem a consciência de que multiplicar é necessário para que o fruto dessa multiplicação se transforme em um compartilhamento que vem do coração. A verdadeira revolução não vem quando o Estado tira os teus bens para dar aos outros. A verdadeira revolução vem quando o povo que tem temor a Deus multiplica os seus recursos, mas entende que está multiplicando para dar de comida a quem tem fome, água a quem tem sede e abrigo a quem é estrangeiro. Essa é a tarefa da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele nos sustente, que Ele nos guarde, que Ele esteja sobre nós. Oremos pelos nossos governos, oremos pelo nosso estado, oremos pela nossa prefeitura, oremos pelo nosso país. Oremos para que a glória de Deus seja vista em toda a terra. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, gente?